Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito bom dia. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa casa de amor, nesse templo de luz, onde o Senhor nos dá toda a condição de alguma forma, olharmos para dentro de nós mesmos e tentar corrigir algumas coisas que precisam ser reparadas e buscar essa paz, né? É tão importante para o nosso coração para que a gente possa continuar. Nós somos seres bem complexos, né? Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Tem hora que nós estamos tão bem e de repente surge na nossa mente, no nosso coração, determinados pensamentos e sentimentos que até mesmo a gente se surpreende, né? Então nós somos seres bem complexos mesmo. E de alguma maneira nós estamos aqui vivendo, nos movimentando na Terra, na terceira dimensão, para que a gente possa aprender a lidar com os nossos sentimentos, controlar melhor a nossa mente, usufruir e aproveitar integralmente os benefícios e os recursos que Deus nos oferece. Eu me recordei agora há pouco, eu estava querendo falar hoje um pouco sobre esses sentimentos que existem muitas vezes dentro de nós e que nos surpreendem. E eu lembrei de uma historinha bem simples da vida de Francisco de Assis, que naquela época, né, como vocês sabem, Francisco de Assis viveu no século XII, né? E naquela época ele estava caminhando por uma cidadezinha, um lugarejo, chamado Umbria, né? Umbria é Gúbio, na verdade, é uma região que ele estava caminhando. E naquela pequena cidade estava tendo a visita de um lobo, né, muito feroz. E aquela pequena comunidade estava assustada. Então, determinados períodos do dia, essa fera chegava ali na região. Então, todo mundo entrava dentro das suas casas, fechavam as portas e janelas e ficavam esperando aquele lobo que justamente naquele horário passava por ali. Então, todos resolveram fazer isso, né? Entrar dentro das suas casas, porque saberia que o lobo, em seguida, estaria presente na cidade. Então, eles fizeram isso e ficaram lá na espreita. E quando eles perceberam, Francisco de Assis estava caminhando pelo pequeno vilarejo. E começaram a gritar das suas casas para que Francisco saísse, para que ele se abrigasse, porque naquele período viria uma fera, né, o lobo. E Francisco, então, não se perturbou com aquilo, né? Em alguns minutos, realmente, a fera começou a adentrar o vilarejo e vindo de encontro a Francisco de Assis. E ele, então, amorosamente, começou a admirar aquela fera, né? E se aproximando, e as pessoas muito aflitas nas casas gritavam para ele: Francisco, saia, esse lobo vai te devorar, né? Ele é muito bravo. E ele não se perturbava com isso. E aos poucos ia caminhando. Tanto a fera caminhava de encontro a Francisco, como ele também caminhava de encontro à fera. Como se fosse verdadeiramente dois irmãos. E ele então, se aproximando, olhou com aquele olhar sereno e amoroso para aquele animal e carinhosamente começou a conversar com ele mentalmente. E em poucos minutos, Francisco sentou no chão e aquela fera se aproximou dele e ele carinhosamente começou a afagar, a acarinhar aquele animal. E aquele animal, diz a história, que daquele dia em diante ficou absolutamente manso, tranquilo e nunca mais atacou nenhuma das pessoas ali daquela região. Por que eu lembrei dessa história bem simples, mas ela tem um significado e um ensinamento para todos nós? Porque, na verdade, todos nós carregamos no íntimo da nossa alma essa fera, que precisa ser domada, que precisa ser amansada. Mas ela tem uma utilidade na nossa vida. Assim como tinha aquele animal para a natureza, né? Para aquele momento, e foi um grande ensinamento para aquela comunidade, assim como essa história pode ser um grande ensinamento a todos nós. Por isso que eu falei no início, na nossa introdução, nós somos seres extremamente complexos. E muitas vezes as pessoas se odeiam por causa disso. Ah, porque surgiu um pensamento ruim na minha mente.
Mas é normal isso. Todos nós, de vez em quando, temos pensamentos negativos, temos pensamentos ruins. Por quê? Porque ainda somos seres recém-saídos do primitivismo. Éramos também, em toda a evolução espiritual, éramos também animais. Também viemos desse reino. Então nós evoluímos, mas ainda permanece no nosso íntimo esses sentimentos mais agressivos, esses pensamentos muitas vezes desequilibrantes. Mas nós precisamos aprender a dominar isso. Assim como o nosso querido irmão Francisco conseguiu dominar aquela fera, domar aquela fera, nós também conseguimos domar a fera que existe dentro de nós. E o que seria essa fera dentro de nós? Não só além dos pensamentos muitas vezes deprimentes, pensamentos de sofrimento, de dor, de violência, mas acima de tudo sentimentos que muitas vezes brotam dentro do nosso coração, desejos que nós não gostaríamos de ter. Tudo isso são feras que nós carregamos dentro de nós e que precisa ser domada. É por esse motivo que nós estamos nos movimentando aqui na Terra. É por esse motivo que nós estamos situados nessa escola bendita chamada Planeta Terra, para que nós possamos aproveitar todo esse educandário, todo o processo que foi estabelecido pela espiritualidade maior, para que nós pudéssemos tirar a melhor lição. Agora, simplesmente nos rebelarmos por ter essa fera dentro de nós, por muitas vezes nos sentimos de uma forma que nós não gostaríamos de sentir, é nós abandonarmos a oportunidade de aprender e nos desenvolvermos. Então é importante sim a gente sempre olhar para dentro de nós, nos identificar, procurar identificar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e saber trabalhar com ele. Como que Francisco de Assis conseguiu domar aquela fera? Qual o sentimento que ele usou? Não é verdade? A lição, ela é autoexplicativa. Foi o amor por você mesmo, o amor pela sua pessoa, o amor pela própria vida, o amor pela oportunidade bendita que Deus oferece a você, para que você vá lenta e gradativamente iluminando-se, se tornando verdadeiramente um anjo. E é esse processo que está acontecendo com cada um de nós. Mesmo que a gente não queira entender isso, mesmo que o momento talvez seja um momento difícil, de grandes desafios, de dor, de obscuridade, que a gente não consiga ver essa direção luminosa, mas ela está acontecendo. Essa é a grande realidade. E é a espiritualidade dizendo ao coração de todas as pessoas que estão na Terra: dome o seu coração, Procure trabalhar essa fera interna que você tem, porque quando você conseguir dominar isso, ela vai ser de grande utilidade para você. A sua vida vai fluir com muito mais naturalidade. E todos nós que estamos aqui na Terra temos isso dentro de nós e precisamos compreender. Quando a espiritualidade pede para que a gente consiga conhecer a nós mesmos, é exatamente isso. Porque quando você começa a olhar para dentro de você, verdadeiramente, com sinceridade, você começa a identificar coisas que precisam ser mexidas, coisas que precisam ser vencidas. Não é verdade? Todos nós somos assim. Agora, nós precisamos ter coragem. Agora, se Francisco de Assis fosse simplesmente, naquele tempo, ouvir somente aquelas pessoas, a opinião das pessoas, e se ele fosse impregnar o seu coração de medo, de insegurança, jogando fora a fé, a confiança no mundo maior, a confiança nos reinos que estão vivendo simultaneamente juntamente conosco, ele não iria amansar aquela fera, ele simplesmente também ia se abrigar e fugir. Então ele jogaria fora essa oportunidade, e ele não fez isso. Assim também nós não devemos fazer. Essas coisas que muitas vezes nos dominam, que muitas vezes é mais forte do que nós, pode ser dominada. E nós precisamos enfrentar isso para que nós possamos realmente tirar o melhor proveito da existência. Porque que adiantaria vivermos aqui uma vida longa aqui na Terra e voltarmos para a espiritualidade com os mesmos problemas que nós chegamos, com as mesmas dificuldades que nós temos há décadas, sem conseguir corajosamente enfrentá-las.
Então, às vezes as pessoas olham, mas o problema que eu tenho dentro de mim é muito grave. Esse medo disso, o medo daquilo, essa insegurança, esse vício, tudo isso que eu carrego dentro de mim, que são iniquidades, podem ser vencidos. São feras que, se nós tivermos realmente coragem e amor no coração pela nossa própria vida e pela vida que Deus nos oferece, nós enriquecemos o nosso espírito de sabedoria, de fé, e vamos trabalhar para que a gente consiga realmente eliminar tudo isso que está presente dentro do nosso coração. Nós não podemos, muitas vezes, ficar analisando, todo mundo é perfeito e eu sou imperfeito. É mentira, todos nós estamos na mesma situação. Cada um de nós que está aqui, né? Eu sou assim, os nossos amigos internautas, toda a humanidade é assim. Nós somos luz e sombra, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Todos nós vivemos isso. Essa dualidade, ela está muito presente nas nossas vidas. E faz parte do processo, e está tudo bem. Não tem nada de errado com relação a isso. Porque você pode ter uma deficiência hoje, uma dificuldade hoje, mas o outro companheiro seu tem uma outra dificuldade. Mas todos nós enfrentamos algum tipo de desafio. Não é assim? Todos nós. Porque às vezes nós temos facilidade para fazer muitas coisas. Nós somos bons em fazer e realizar tantas outras coisas, mas em algumas nós não conseguimos, porque ainda não desenvolvemos aquilo. E quando o Senhor permite que determinados sentimentos se aflorem dentro de nós, determinadas situações cresçam dentro do nosso coração, é Ele dizendo assim, olha, aí está a ferida que você precisa se curar. Aí está o problema que você precisa resolver. E não ficarmos nos lamentando. Todo mundo é feliz, ele tem oportunidade, eu não tenho, a vida é boa para ele, para mim não. Ele teve carinho, atenção da família, eu não tive. Então nós vamos sempre querendo, de alguma maneira, terceirizar os nossos problemas, os nossos medos, as nossas inseguranças. Essa fera que existe dentro de nós, a gente tenta dar um jeitinho de justificar ela. Mas é injustificável, porque essa fera, ela precisa ser domada. Essa tal felicidade, essa paz que nós precisamos, como a Lenita colocou ali na lousa, essa paz que nós estamos tentando construir, ela depende de você, de mim, de todos nós, vencermos essa fera que existe no nosso coração. E ela vem, ela chega em determinados períodos, porque você pode ter um período da sua vida de alegrias, de felicidades, de bem-aventuranças, de coisas extraordinárias, mas de repente chega uma fase da sua vida que acontece algo e que mexe com você, né? Então é aquele chamamento para você entender o que está acontecendo, o que eu preciso fazer. E nós estamos aqui por um propósito, todos nós. Deus não movimentaria toda essa energia, né, que ele permite ser movimentada para que você nasça aqui no mundo, eu nasça aqui no mundo, para absolutamente nada, não. Tudo tem um propósito. Desde lá atrás, quando nós nascemos e demos o primeiro choro, já existia um propósito para a sua vida, para que você realmente desenvolva algo dentro de você. E o objetivo central do nosso estado aqui é a gente sair da vida melhorados, né? Melhorados. Outro dia minha filha estava comentando, refletindo comigo sobre a morte, né? E eu falei assim, a morte, ela é boa para quem vive bem. Para quem não vive bem, para quem vive mal, para quem tem medo de absolutamente tudo, que não sabe vencer essa fera interior, que vive com dificuldade, arrumando confusão aqui, confusão ali, a morte é péssima. Né? A morte, entre aspas, porque a gente sabe que a morte verdadeiramente ela não existe, é só uma mudança de ambiente, né, de dimensão, é só isso. Mas para muitas pessoas a morte é um pavor, a morte é um castigo, a morte é uma dificuldade imensa da vida. Esses pensamentos são uma fera que tem dentro de você. E você precisa dominar isso, jogar fora esse medo e compreender. A morte ela só é ruim para quem vive mal. Quem vive realmente agredindo as pessoas, quem traz no coração rancor, mágoa, ressentimento, que já está em sofrimento aqui na Terra, porque uma pessoa dessa está em sofrimento. Uma pessoa que vive assim, ela não tem
ela não tem um minuto de paz. Percebe? Então a vida já está sendo ruim. Se a vida está sendo ruim e péssima, a morte vai ser igual. Agora, para a pessoa que realmente tenta, de alguma maneira, domar essa fera interna, que quer estabelecer uma vida de equilíbrio, de disciplina, ela já começou a viver bem aqui na Terra. E a morte para ela vai ser muito sutil. É praticamente imperceptível. Imperceptível. Então, gente, a lição é essa da espiritualidade, sempre foi. O Cristo se movimentou aqui na Terra, trouxe muitas lições à humanidade, que infelizmente ainda a humanidade ou não quis entender, ou não quis compreender, e muito menos vivenciar aquilo que o Cristo nos ensinou. Mas ali está o segredo para a nossa vida, para que nós possamos de verdade viver bem, para que nós consigamos vencer essa fera, né? Essa coisa muitas vezes incompreendida por nós mesmos dentro de nós. Então, gente, o processo é esse. Agora, qual que é a busca disso? Como facilitar o caminho? O caminho é exatamente esse, é você interiorizar-se, é você se conhecer, é você ficar mais tempo com você mesmo, que é uma das coisas mais difíceis dos dias atuais. É muito difícil. Esses dias tinha um terapeuta falando na internet, eu concordo absolutamente com ele. Você pega qualquer pessoa no planeta Terra hoje e tira dele esse dispositivo que nós usamos no bolso, esse celular, e coloca ele sentadinho, para ficar ele com ele. Daqui 2 minutos você começa a ter problema. Está te faltando alguma coisa. Você não está recebendo informação. Você não está ouvindo uma música. Você está desconectado do mundo. E isso é um grande problema para a maioria das pessoas. Quando deveria ser a solução. Porque, na verdade, se nós buscássemos ficar mais tempo assim, né, em meditação, olhando para dentro de nós, refletindo verdadeiramente sobre os nossos sentimentos, nós, lenta e gradativamente, iríamos começar a dominar e domar essa fera que todos nós carregamos dentro de nós. Ah, mas eu não consigo ficar quieto porque o meu pensamento não para. Claro que não. O pensamento não para mesmo. Agora, o que nós podemos fazer, e o processo é esse, é você não ficar vivenciando esse pensamento. Você não ficar se nutrindo desse pensamento. Seria mais ou menos assim, você pode ficar em frente a uma avenida bem movimentada de carros. Então vamos supor que os carros que estão passando são os seus pensamentos. Agora você pode ficar diante dessa avenida anotando todas as placas do carro, a cor, o tipo do carro, né, no seu pensamento, anotando tudo, vendo tudo. Você vai cansar, porque são tantos carros, tantos modelos, tantos números de placa, e isso vai te perturbar. Então esses carros são os seus pensamentos. Agora, se simplesmente você ficar diante dessa avenida e ficar observando os carros passar, sem se preocupar com eles, eles passaram, são os pensamentos. A meditação é assim. Tem gente que acha que meditação não existe pensamento. Claro que existe pensamento. Deixa os pensamentos, mas você não se envolva com os seus pensamentos. Não se emocione com os seus pensamentos. Simplesmente deixam ir. Nós precisamos aprender a fazer isso, soltar. A vida se trata disso, de soltar, não ficar preso com isso, preso com aquilo, com o marido, com a esposa, com o filho, com a situação financeira, com isso, com aquilo. Essas prisões mentais e emocionais vão causando enfermidades dentro de nós. E quando a gente começa a se interiorizar e nos aquietar um pouco, a nossa mente vai se tranquilizando. Essa fera vai se amansando. E a gente começa a aproveitar a vida de uma forma muito melhor. Muito melhor. Você já não tem pressa. Você já olha as coisas de maneira diferente. Aquilo que você não conseguia enxergar, você começa a perceber. Aquilo que você enxergava excessivamente, que não tinha motivo nenhum e nem necessidade, você despreza. Você se torna uma pessoa mais sutil, mais tranquila, mais equilibrada. Percebe como é importante vencer e domar essa fera que nós carregamos dentro de nós? Então, é uma coisa simples? Claro que não.
é uma coisa complexa. Nós falamos no início, na nossa introdução, somos seres complexos. Mas qual o mérito que teria ao teu coração um dia que você se transformar num anjo, e isso vai acontecer? As pessoas têm dúvida disso? Eu não tenho dúvida. O Senhor nos criou para que nós pudéssemos realmente evoluir. Quarta-feira nós tivemos uma belíssima palestra aqui que foi falado sobre a perfeição moral. O que é a perfeição moral? É exatamente isso, é nos transformarmos em criaturas perfeitas, né? Perfeitas. Então isso é se tornar um anjo. Então quer dizer, se você está nesse processo, é um processo difícil sim. Vai depender de trabalho, de esforço, dedicação, de fé absoluta. E essa fé, tão falada pelo Cristo, não é verdade? O Cristo, ele falou, acho que essa palavra fé na Bíblia, eu não sei quantos milhares de vezes está escrito na Bíblia a palavra fé, mas deve estar muito, muito, muito. Por que falou tanto sobre a fé? E o que é a fé? É a força que você tem dentro do seu ser consciente, do seu ser verdadeiro, da sua consciência. A fé está ali. E quando nós começamos a usar essa fé, essa força que tem dentro do nosso coração, a gente manifesta qualquer coisa. E conseguimos, com certeza, através dessa fé, dominar qualquer fera. Qualquer fera. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, não é uma ficção. Isso não é ficção, é realidade. O Cristo, quando ele promovia qualquer bem a qualquer pessoa, o que ele dizia? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. É isso, está dentro de nós. E quando nós sentimos isso, porque não é só pensar não, porque não adianta você estar vivenciando uma enfermidade física e você ficar pensando na cura. Não vai acontecer absolutamente nada, é só pensamento. Você precisa sentir, se emocionar com aquilo. Você precisa ver aquilo realizado. Eu estou com dificuldade, eu tenho um vício, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho um problema financeiro. Sente, não pense somente, mas além do pensamento, o sentimento verdadeiro daquilo realizado. Se veja uma pessoa livre do vício, se veja uma pessoa próspera, sem problemas financeiros, se veja uma pessoa livre de qualquer enfermidade, assim. Sinta isso na sua pele, no seu corpo, na sua mente, mas sinta verdadeiramente. Isso é fé. As pessoas que se aproximavam de Jesus, outro dia o Sérgio fez um evangelho e ele contou, ele sempre conta da mulher hemorrágica, né? É um ensinamento maravilhoso do evangelho e é verdade. Por que ela conseguiu simplesmente, somente tocando as vestes de Jesus se curar? Porque a energia que estava dentro dela, o pensamento dela já estava formado. Porque não era somente um pensamento, era um sentimento, porque ela sabia verdadeiramente que se ela tocasse somente a veste de Jesus, ela se curaria. Isso é fé. Isso é fé. É poder, né? E todos nós temos. Todos nós temos. As pessoas daquele pequeno vilarejo olhavam Francisco se aproximando da fera e não sabiam que isso existia. Não sabia que esse poder existia nas pessoas. E Francisco deu a lição a todos eles. Se nós impregnarmos o nosso coração do verdadeiro amor e da fé absoluta, nós conseguimos amansar e domar qualquer fera. Qualquer fera. É um ensinamento a todos nós. Então, quando você estiver na sua vida, no seu movimento diário, nos lugares em que você trafega, no seu pensamento, no seu coração, vivenciando um desafio grande, lembra, é uma fera que precisa ser amansada. E eu vou me impregnar de todo o amor, aliado a essa fé que é o poder que eu tenho e que Deus nos proporcionou. Nós podemos unir essas duas coisas e fazer com que aquilo desapareça. Acredite nisso. Tenha essa fé no seu coração, mas acima de tudo, sinta isso verdadeiramente. E aí, com certeza, nós conseguiremos eliminar essas feras que nós carregamos. O que eu senti no meu coração nessa manhã de domingo é tratar desse assunto que diz respeito muito a mim. Eu tenho certeza que diz respeito a vocês.
E é toda a humanidade, porque nós estamos aqui para isso. Então que o Senhor da vida nos abençoe, nos dê entendimento, sabedoria, para que nós possamos, diante daquele problema, diante daquela dificuldade, escutar o nosso eu superior, escutar a nossa essência sublime, que sempre nos pede para que nós possamos fazer aquilo que é positivo e de engrandecimento e de evolução. Agora, quando nós ouvimos uma voz que nos leve para o medo, para a insegurança, para o desequilíbrio, não é o seu ser superior que está te falando, é o seu ego. Esse pensamento que às vezes brota de insegurança e de medo e de fracasso. Isso não é você. Você é essencialmente maior do que tudo isso. Acredite nisso. Que Jesus nos abençoe. O seu domingo seja de muita alegria, de muita paz. Que assim seja.